trazer pertence à nossa cena emociona, né? E aí eu tenho medo de que minhas pernas não aguentem, Evandro. Mas também, como professor, eu preciso ter meu material empírico, não é? Então, quando recebi o convite, eu fui buscar minhas referências de memória, né? Para que, pensando em Santo Agostinho, a memória não seja só a memória da memória, né? Mas que a gente tenha os documentos que balizam o recorte que a gente possa fazer entre as muitas e ricas formas de atualizar a presença de pertence entre nós, né? Que se perpetuará, porque estamos numa faculdade de Direito e isso significa também abrir o horizonte de imaginação dos nossos alunos, né? Para referenciais importantes que não sejam somente os registros documentais, mas que represente seu tempo e o papel que cumpriu como protagonista, pelo qual ele se engajou fortemente no sentido de fazê-lo nas três dimensões: a luta pela democracia, a mediação política de uma transição que, podendo ser por muitos meios e alguns dramáticos, pode ser feita pelo diálogo na construção de uma constituinte, no resgate daqueles que, nas contradições, nos antagonismos, vivenciaram o limite da convivência, a anistia, né? E pela referência ética de passagem para um futuro digno que fosse inscrito na memória e na verdade, né? Que fosse apto a construir, não é, uma referência de transição em que aqueles acontecimentos agônicos, agônico era uma expressão dele, né? Não pudessem mais acontecer, não fossem mais possíveis, que legássemos esses acontecimentos para o nunca mais, né? Por exemplo, Evandro, peguei aqui a pastinha do primeiro encontro de advogados do Distrito Federal, 1983, né? Aquela conjuntura, né, de enfrentamento ao paroxismo ditatorial, né? E confrontou a ditadura quando ela se exacerbou em Brasília com a edição das medidas de emergência que trouxeram a sua dimensão autoritária, né? A censura, a repressão política e, no caso, a interdição do prédio da Ordem dos Advogados, onde fazíamos o primeiro encontro e onde tínhamos ali a presença corajosa, a presença altiva daqueles nossos mais exemplares representantes, líderes, entre eles, notadamente, Sepúlveda Pertence e Antônio Carlos Sigmaringa Seixas, né? Então, aqui, né, pegando o enlace da sugestão que se fez para efeito de marcar, né, aquilo que é uma forma possível e, a meu ver, a que mais me toca, por exemplo, de resgatar, né, o que para nós representou José Paulo Sepúlveda Pertence, essa articulação mediada pela transição política, a Constituinte. Está aqui um constituinte, Aldo Arantes, né, que conviveu esse período, ele que também foi presidente da UNE, tal como Pertence, que foi vice-presidente da UNE, né, mas que é balizada por os dois pilares que, a meu ver, são o que mais, a meu ver, né, representam o que para nós é a personalidade de Sepúlveda Pertence.
a radicalidade democrática e sua intransigência com a luta pela liberdade. Meu pai me ensinou que a fortuna é o que conquistamos, o que a vida nos dá. Mas que a vida é sempre maior que a fortuna. E o que vale na vida é o que a gente faz com ela. Isso é pertence. O que ele fez com a vida, eu não sei o que ele legou a vocês de fortuna, mas pelo menos a fortuna, no sentido mítico do termo, a fortuna crítica, é um grande legado. E a outra ainda do seu texto, Evandro. Meu pai me ensinou que viver em sociedade e respeitar as instituições é entender que leis e regras, que cargos e encargos são feitos para a convivência humana pacífica, que todos podem divergir, mas que em momentos em que a força prepondera, nosso lugar é do outro lado das metralhadoras. Mas olha só, eu estou pegando aqui uma edição do jornal A Voz do Advogado, que o editor foi durante algum tempo o Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, depois o Galba Menegali. E essa parte que eu abro diz respeito a uma reunião solene do conselho local em que advogados repudiam o massacre de Beirute Ocidental. Era um massacre no sul do Líbano, que os maronitas aplicaram aos refugiados palestinos em Sabra e Shatila, 1982. O Conselho fez um grande ato, eu fui designado para falar pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, e o pertence como representante do Conselho Federal, indicado pelo Conselho Seccional da OAB. Veja se eu estou enganado. Com a palavra, o conselheiro federal José Paulo Sepúlveda Pertence, que se pronunciou em nome da seccional, lembrou ele que, mais que como uma mera corporação classista, a Ordem dos Advogados do Brasil afirma-se, neste país, por uma atenção marcantemente política, através de duas vertentes fundamentais: a da luta pela construção de uma sociedade democrática e a luta consequente pelo respeito aos direitos humanos. Aí ele vai enveredar para o âmbito do direito internacional, reivindicar o protagonismo da ordem no tocante à salvaguarda das garantias cogentes do direito internacional dos direitos humanos e convocar a instituição para deixar de ensimesmar-se, né, para se aliar à sociedade. Vocês não avaliam o que é o alcance dessa convocatória. Vou dar um dado para vocês. De 1958 para cá, a OAB realiza conferências nacionais periódicas. Compulsando essas conferências, eu me dei conta de que dois temas aparecem em todas. Desde a primeira, em 1958, quando a tese sustentada por Rui de Azevedo Sodré recriminava a expansão desmedida dos cursos jurídicos no Brasil. Naquele tempo, tínhamos 20 cursos jurídicos no Brasil. Agora são 2.000 cursos jurídicos, né? A atual, dois temas apareceram em todas. O tema do ensino jurídico, que aparece em todas, e o tema do acesso à justiça. Claro que o acesso à justiça, numa flexão contínua, desde uma perspectiva processualística, de medidas recursais para possibilitar o percurso do jurisdicionado na demanda de prestação jurisdicional,
passando pelas características de modernização do o institucional, reformas, novos códigos, capacitação de magistrados, até chegar à categoria, que interessante, de que o que designa o acesso à justiça é ser ele a expressão dos direitos humanos. Palavras como democracia e Estado de Direito não estiveram no horizonte político da Ordem dos Advogados. Não estiveram, por exemplo, no tempo da ditadura militar de 64. Não havia essa categoria para mobilizar os advogados. Ela vai aparecer na 8ª conferência, a de Manaus, exatamente com a convocação da democracia para constituir a liberdade. E a tese de Pertence sobre liberdade e asilo político. Ali que vai aparecer a tese de Pertence. Depois a OAB se tornou um baluarte da democracia, com a ABI, com a CNBB, né? Mas, em alguns momentos, claudica. Eu acho que claudicou em 2015. Eu fui com Roberto Aguiar e com Marcelo Lavenet, pedir ao presidente, na ocasião, que não entrasse com o pedido de impeachment, que ia fraturar a instituição, ia se prestar a um álibi destituinte, desconstituinte, inclusive, com um arranjo astucioso do legal para configurar aquilo que pudesse ser uma dimensão legitimada pelo emprego artificial do texto da Constituição. Ele assumiu, e quero dizer que, diferente de Marcelo, que foi recebido pela presidência do Congresso para receber o impeachment de 93, o presidente da OAB, mais recentemente, protocolou no guichê, porque ninguém o recebeu, né? Mas eu quero dizer, sim, que se a OAB tem uma função com essa característica, Pertence o artífice, claro, com seus contemporâneos mais aguerridos, Herman Baeta, Marcelo Lavenet, os Sigmaringas, não é isso? Era esse recorte que eu queria fazer, Evandro, do democrata de raiz, do humanista de vocação, né? De quem não descuida de que sem democracia não há liberdade. Pensar Sepúlveda Pertence, a própria proposta desse nosso encontro é um desafio, é um resgate que nos ajuda a enfrentar os desafios atuais. Ele é extremamente importante na sua própria trajetória e na forma como lidou com esses desafios. A coragem de defender, não é, uma aplicação rigorosa do direito em termos constitucionais, no sentido profundo que a Constituição tem como afirmação de cidadania. O professor, ministro Sepúlveda Pertence deu um testemunho concreto de vida com um compromisso permanente e que soube articular, não é, essa acuidade com um conhecimento agudo, um senso, não é nem conhecimento, um senso agudo dos desafios à democracia, à cidadania e a necessidade de enfrentá-los. Eu já procurador da República e Pertence procurador-geral da República. E tivemos, então, como sabem, Aristides é um testemunho e viveu esse período,
uma relação bastante amigável. Eu me tornei um dos seus principais assessores, atuando, inclusive, em processos do Supremo Tribunal Federal, especialmente naquilo que hoje nós chamamos ADIs, as antigas representações de inconstitucionalidade. Portanto, vivenciamos todo esse momento bastante peculiar da Procuradoria-Geral da República, naquela transição dramática, a expressão é dele, de Tancredo e Sarney. Ele faz um discurso em que diz que talvez fosse a transição mais dramática que se tinha vivido. E ele vai exercer esse papel dificílimo do procurador-geral, que era a um só tempo, naquela época era um modelo bicéfalo, digamos assim, não era, Aristides? Em que a Procuradoria atuava tanto como Advocacia Geral da União, como também como representante do Ministério Público. Ainda era essa estrutura que, claro, vai ser discutida e superada com o processo constituinte de 88. Em 88, eu fui para a Alemanha, agora já buscando fazer o doutorado, deixei, portanto, me licenciei da Procuradoria e, quando voltei, Pertence já tinha ido para o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria estava entregue às boas mãos do Aristides Junqueira. Então, é um pouco testemunho dessa vida pessoal. Eu o sucedi. E no dia da sucessão, no dia da sucessão, ou melhor, no dia da sucessão, eu não tinha nem sido nomeado ainda. Já estava escolhido, mas não nomeado. No dia em que ele toma posse no Supremo Tribunal Federal, 17 de maio de 1989, no mesmo dia da posse, ele me dá isso. Ministério da Justiça, Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, pareceres do Procurador-Geral da República, de tanto a tanto. Eu vou terminar mostrando mais um troféu, e que é na capa desse livro. Quase na capa. Na capa interna, ele põe esses dois troféus de Guemitira, que é orgulho para mim. Ao caríssimo Aristides Junqueira Alvarenga, com a confortadora certeza de que passo o bastão às mãos seguras, a amizade e a gratidão Sepúlveda pertence. Gente, eu sinceramente achei que ontem eu ia encerrar tudo que eu pudesse falar, porque eu achei que eu não ia ter condição de falar mais nada. E eu não estou em condição de falar nada mesmo, não. Eu estou muito emocionado. O que eu tenho a dizer para vocês, primeiro, é o agradecimento de todos que ficaram até o final. E, ao mesmo tempo, dividir com vocês o privilégio de ter assistido a isso, que foi hoje esse retrato do meu pai. Eu não paro de chorar. Eu não consegui. Me desculpem, eu fiquei ali quietinho, mas não consegui. Mas é meu pai. É autêntico, como ele sempre foi. Meu pai foi autêntico desde o primeiro momento da sua vida. E nesse
ponto, ele é uma pessoa privilegiada. Ele conseguiu ser o que ele quis ser a vida inteira. Ele foi aquilo que ele acreditava. Sempre. Não se rendeu a nada, sofreu as agruras de não se render a nada e foi autêntico. E eu, como boa parte das pessoas que compõem essa mesa e que hoje assistem a esse evento, tive o privilégio de conviver com ele. Que coisa maravilhosa que foi conviver com José Paulo Sepúlveda Pertence, não foi? Muito obrigado a todos. A gente segue amanhã e vamos falar de liberdade. Esse é o meu pai, de quem eu tenho muito orgulho e que não me permite dizer que eu não sou uma pessoa extremamente privilegiada nesse mundo. Eu vivi 53 anos com ele e isso é inigualável. Viva o meu paizinho!